podcast da farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Nutrição Clínica do podcast da farmácia. Depois de introduzirmos esta área no primeiro episódio, já disponível, vamos hoje abordar a nutrição clínica no idoso. Comigo tenho Lúcia Rodrigues, farmacêutica. Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada por me receberem. Vamos começar então por perceber qual é o impacto da malnutrição no idoso e quais são as suas causas. Ora, na minha opinião, a malnutrição é o grande inimigo de qualquer idoso que tenha como objetivo um envelhecimento ativo e saudável. De facto, ela é a grande responsável pela fragilidade nos idosos, pelo aumento das comorbilidades e pela perda da qualidade de vida que nós temos assistido nos últimos anos. Em relação às causas, elas são diversas, desde causas fisiológicas a causas psicológicas, causas ambientais ou socioeconómicas. Eu se calhar mencionaria aqui algumas só no sentido de concretizar um bocadinho esta ideia. Porque nós temos que pensar no envelhecimento como um processo natural e associado a este processo natural nós temos que pensar na saúde oral, por exemplo, na doença periodontal, temos que pensar nas alterações gastrointestinais, na diminuição da saliva, da secreção gástrica, na diminuição do paladar e do olfato, na perda da massa óssea, nas perdas sensoriais, na perda da massa muscular. Em relação a causas psicológicas, nós temos que pensar na alteração da função cognitiva, em situações depressivas, alterações neurológicas e no isolamento social. No que diz respeito a causas ambientais, temos que pensar que muitos dos nossos idosos não têm uma habitação adequada, têm faltas de condições para preparar refeições, falta de apoio de serviços comunitários. Temos que pensar também que os nossos idosos têm muitas vezes falta de literacia, têm crenças e mitos que não ajudam em relação à sua nutrição. Temos ainda muitas pessoas que pensam que o idoso não precisa de comer muito. E depois, se calhar, enquanto farmacêutica, temos aqui um fator que não ajuda mesmo nada em relação à nutrição nos idosos, que tem a ver com o problema da medicação e muitas vezes com o problema da polimedicação e todos os efeitos secundários que tem nos idosos, que muitas vezes levam à perda de apetite, à perda do sabor dos alimentos, tudo o que desmotiva a não comer corretamente. Acho que o impacto da malnutrição nos idosos é enorme e temos que pensar que talvez 90% dos idosos que temos nas nossas comunidades estão sujeitos à possibilidade de malnutrição. Só para tentar concretizar um bocadinho esta resposta que foi se calhar mais técnica, pensemos que uma pessoa que está a envelhecer e que perde algumas papilas gustativas e que não vai sentir tanto o sabor da sua comida, que por outro lado está sozinha e tem de cozinhar toda uma refeição só para si e portanto não tem o estímulo de estar a cozinhar para alguém e vai comer sozinho. Provavelmente esta pessoa com o passar do tempo vai ficar cansada, vai ficar deprimida e não vai comer com a mesma qualidade. E portanto eu julgo que com o envelhecimento qualquer idoso é um potencial idoso malnutrido. Até pelo próprio contexto social em que vive. Exatamente, sim. Muito bem. E de que forma, então aqui concretamente na farmácia comunitária, nós conseguimos identificar um idoso com malnutrição? Ora bem, eu costumo dizer que a farmácia é um local de proximidade aos cidadãos e aí está a grande base da possibilidade da farmácia ser um local excelente para identificar estes idosos. Nós temos uma grande vantagem, eu trabalho ainda numa farmácia pequena, mas julgo que todas as farmácias têm esta grande vantagem, que é conhecer um pouco o que são os seus cidadãos, o que são as suas famílias, as comunidades que servem. E isto é a grande base para a conversa que nós temos com os cidadãos. Sinais como, ou conversas como, tenho perdido peso, um idoso que entra pela farmácia que tem a velocidade de marcha diminuída, um idoso que está sempre a referir que está cansado, um idoso que nós percebemos que tinha uma determinada dinâmica no dia-a-dia e que tem perdido a sua capacidade de realizar as atividades de vida diária,
Eu julgo que estas conversas e estes sinais que nós vimos quando estes idosos entram na farmácia são uma possibilidade excelente para nós conversarmos um bocadinho acerca da dieta daquela pessoa e para podermos tirar algumas conclusões. E julgo que aí, para quem está todos os dias na farmácia, tem de facto o grande ponto de partida e transforma a farmácia num local excelente. Podemos também fazer um outro trabalho, que não é um trabalho tão individual, porque estamos e porque somos promotores da literacia em saúde e porque estamos atentos à saúde da nossa comunidade, podemos também fazer determinados rastreios em que nos dedicamos num determinado dia à identificação de idosos que provavelmente estão neste risco de malnutrição. E aí podemos ter duas práticas diferentes. Podemos fazê-lo dentro das portas da farmácia ou podemos, então, até estabelecer alguns protocolos com instituições da comunidade, ir ao local e tentar identificar estas situações. Nós na farmácia trabalhamos um bocadinho esta área da nutrição clínica e há um acrónimo que é em inglês, mas que eu julgo que funciona muito bem para nos alertar, que é o DETERMINE. O DETERMINE, no fundo, que tem a ver com o disease, com o eating bad, com a perda de dentes, o tooth loss, o economic hardship, o contacto social reduzido, os multiple medicines, a perda de peso involuntário, a necessidade de assistência e o próprio envelhecimento. DETERMINE, com as iniciais em inglês, tem logo aqui uma série de pontos de partida para conversas que tornam a farmácia um local excelente para identificar estes idosos em risco de malnutrição. E precisamente neste contexto da farmácia, falamos já do consultório, temos todo o espaço atrás do balcão, mas eu diria que é o balcão aqui o nosso ponto de contacto e de proximidade que falava. Como é que neste espaço em particular, o balcão, o farmacêutico pode adotar estratégias para identificar o idoso com malnutrição? Então, reparem, na farmácia nós essencialmente o que fazemos é dispensar prescrições médicas. É óbvio que para além desse trabalho temos toda uma série de atividades, mas eu costumo dizer que na base nós temos a dispensa da prescrição. E se nós tivermos nesse balcão uma dispensa ativa da prescrição médica, nós temos logo ali um ponto de partida para conseguirmos abordar estas temáticas com o doente, porque muitas vezes essa prescrição conta-nos muito acerca daquele doente. Se eu estou a vender ou a dispensar medicamentos para as dores, por exemplo, que vão provocar enjoos e que tenho um doente que está a adquirir também metoclopramida, que é um fármaco para os enjoos, eu vou perceber logo que este doente vai ter uma ingesta diminuída e vai incorrer no risco de malnutrição. Se eu estiver a dispensar medicamentos para depressão, onde muitas vezes as pessoas ficam sonolentas, acabam por perder o seu ritmo de vida diário, estes doentes que já estão mais deprimidos, mais parados, mais isolados, não vão ter aquela vontade de cozinhar que eu falava há bocado. Ou seja, eu aqui estou a dar dois exemplos, mas no fundo o que eu quero dizer é isto. Quando eu estou a olhar para uma prescrição médica, eu tenho que ver aquela prescrição médica enquadrada naquela pessoa que está à minha frente, quais são os efeitos que aquela prescrição poderá provocar naquela pessoa e como é que vai interferir na sua nutrição. E logo aqui, mais uma vez, eu tenho todo um ponto de partida para alertar as pessoas, quer no sentido da adesão à terapêutica para poder ter os resultados que se pretende com aquela medicação, mas também para estes efeitos secundários que poderão interferir e posso logo à partida tentar travar alguns destes efeitos no sentido de evitar, particularmente em relação à questão da malnutrição. Depois, no balcão ainda, eu aí se calhar brincava um bocadinho, porque eu acho que o farmacêutico tem que se habituar um bocadinho a sair do balcão propriamente dito. Convidando o farmacêutico a sair um bocadinho do balcão, eu julgo que nós temos algumas ferramentas muito simples, questionários muito simples, que podem começar naquela prescrição, como eu disse, a abordagem, mas que podemos evoluir para depois a utilização de ferramentas muito simples, como o MNA, por exemplo, que é recomendado pela Sociedade Europeia de Clinical Nutrition, em que nós conseguimos, em 2 ou 3 perguntas, avaliar qual é o estado nutricional daquele doente. Vamos ter uma pontuação e isso vai nos indicar como é que nós podemos, naquela situação específica, ajudar de melhor forma aquele doente, certo?
Como eu disse, muitas vezes isto implica que o farmacêutico saia do balcão. Eu acho que cada vez mais o nosso farmacêutico não pode ficar agarrado ao balcão. Nós temos que ver a farmácia como um espaço de saúde e temos que tentar criar estes serviços paralelamente no sentido de proceder a uma abordagem holística do nosso doente e ajudá-lo em todas as possibilidades. Lá está, farmácia como local de saúde e farmacêutico como profissional de saúde que, como disse, não se deve cingir apenas à prescrição do medicamento e ter aqui um papel mais importante. Abordando aqui de forma mais particularizada a nutrição clínica, qual a sua importância na gestão da malnutrição no idoso? Ora bem, como eu disse, a malnutrição pode ter múltiplas causas. A nutrição clínica, para mim, é uma ferramenta abrangente que nós temos ao nosso alcance no sentido de ajudar o doente nesta globalidade. Eu costumo dizer que a malnutrição é um problema que vai para além das quilocalorias ou das proteínas, porque necessitamos de fazer a tal abordagem holística. E, portanto, a nutrição clínica permite-nos responder a estas dificuldades, porque eu consigo ter o suplemento nutricional no volume mais adequado àquele doente, na textura mais adaptada àquele doente, no sabor que muitas vezes aquele doente pretende, porque muitas vezes os idosos, como eu disse, já têm por si só alterações físicas que lhes provocam algum desconforto com alguns alimentos, e nós temos na nutrição clínica a ferramenta que pela conversa conseguimos que seja exatamente adequada àquele doente. E resolve-nos não só o tal problema nutricional, como nos resolve muitas vezes parte das causas que estão por trás desse problema nutricional, nomeadamente aquela questão do idoso já não querer fazer o seu jantar. Se calhar tem ali uma forma prática de conseguirmos garantir que de facto ele ingere as quilocalorias e as proteínas que precisa. Para terminar, pergunto-lhe quais são os benefícios para a farmácia comunitária nesta gestão da malnutrição no idoso. Para mim, enquanto farmacêutica, a gestão da malnutrição no idoso é uma área excelente para que se possa trabalhar em farmácia comunitária. E reparem, nós não nos podemos esquecer que as farmácias são empresas. E é interessante perceber como é que nós, fazendo o nosso trabalho do dia a dia, podemos fazer crescer áreas como a nutrição clínica, como a suplementação oral, porque nós, quando fazemos este acompanhamento mais próximo dos doentes, vamos descobrir outras necessidades e, portanto, isto torna-se um complemento e faz crescer a área de vendas que é interessante para a farmácia comunitária enquanto empresa, porque nós temos que subsistir, certo? Mas, acima de tudo, eu acho que isto nos cria uma relação com as pessoas, um reconhecimento, um papel super importante para o farmacêutico, que depois nos vai colocar numa posição central em que o doente nos valoriza muito, em que o idoso precisa da nossa ajuda. Ou seja, o que eu quero dizer é isto: nós conseguimos, através da abordagem da nutrição clínica, fazer crescer vendas na farmácia comunitária em determinadas categorias, mas também, mais uma vez, vamos crescer no valor acrescentado que nós damos ao nosso idoso e ao nosso doente, no sentido de ele nos reconhecer como profissional onde vai pedir ajuda quando precisa. E se calhar a melhor forma que eu tenho de ilustrar esta situação é mesmo com um caso prático. E eu estava aqui a pensar um bocadinho acerca disto e acho que é importante as pessoas perceberem isto. Não é porque estamos idosos, que somos velhos e que já não temos a oportunidade de viver alegremente. Os idosos fisicamente mais capazes, através da nutrição clínica, tornam-se mais felizes, têm mais preocupação em gerir a sua terapêutica e ficam também mais disponíveis e mais abertos a outras situações. E eu vou só falar aqui o caso de uma Dona Amélia, que é uma Dona Amélia desta vida e da farmácia que se cruza comigo. Reparem, eu conheço a Dona Amélia com 2 canadianas, depois de uma cirurgia a uma fratura do fémur, em que lhe dizem que ela nunca mais vai ser independente nem nunca mais vai andar sem as canadianas. Eu, em conversa com a senhora, apercebo-me do estado completamente desnutrido em que se encontrava
Consegui estabelecer objetivos com ela, fiz um acompanhamento, consegui-lhe introduzir ali alguma caminhada todos os dias e ela visita-me todos os dias na farmácia e posso-vos dizer que a última vez que estive com a Dona Amélia foi na semana passada, em que ela já entra na farmácia para repor o seu estoque de suplementos nutricionais orais sem canadianas, certo? Mas vinha pedir a minha ajuda para um creme porque se sente muito mais nova e, portanto, acha que tem que cuidar mais do seu rosto, e vinha até pedir ajuda também para comprar uns produtos para um bisneto que tinha nascido e que, a quem ia visitar, e que há muito tempo que não comprava nada desses produtos porque sentia-se incapaz de sair de casa. Com isto eu quero dizer o quê? Isto é uma visão integrada. Nós melhoramos a qualidade de vida daquela pessoa, mas ao estar atentos a estas áreas nós conseguimos também movimentar uma série de outras categorias de produtos na farmácia. Isto é uma vantagem para a farmácia enquanto empresa, sendo que eu, enquanto farmacêutica comunitária, fico muito contente com os resultados que consegui produzir nesta senhora, que se volta a tornar uma idosa completamente independente e capaz de fazer as suas atividades de vida diárias. E no fim do dia, a farmacêutica acaba por ter também este papel, não só de dispensar o medicamento, mas de ter efetivamente um papel na vida das pessoas. Exatamente, é ter a sensação que faz a diferença na vida daquela pessoa, não é? E eu costumo dizer que quem vem do hospital com aquelas sentenças de esta pessoa já não vai andar ou esta pessoa já não vai ser independente, quando nós temos muita atenção aos aspectos que são a nutrição, que é a quantidade de água que a pessoa bebe todos os dias, eu acho que nós, enquanto profissional de saúde próximo da população, nós temos que passar esta mensagem essencial, que nem tudo se resolve com medicamentos. As pessoas têm que perceber que a nutrição está na base de toda a nossa saúde e bem-estar, assim como algum exercício físico. E nós, na farmácia, tentamos trabalhar o doente nesta abordagem integrada. Os medicamentos são ferramentas muito interessantes e úteis se entrarem num conjunto, num plano que está adequado àquela pessoa. E a nutrição é um plano essencial. Nós debatemos-nos muito com uma questão que eu acho que é uma crença que está completamente desatualizada, que é os idosos já não precisam de comer muito. Os idosos já à noite, se comerem uma sopa e comerem uma fruta, está tudo bem, está errado. Os idosos precisam de uma quantidade de proteína mais alta do que um adulto jovem e saudável, e penso que se este idoso estiver doente e estiver com necessidade de repor ou de cicatrizar uma situação clínica pela qual esteja a passar, vai ainda precisar ter mais atenção à sua nutrição. E esse é o grande papel do farmacêutico comunitário. E que certamente vai cumprir. Muito obrigado, Lúcia. Obrigada pelo convite e obrigada por me terem recebido. O podcast da farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi.